Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por se revelar a nós, pecadores. Ó Deus, livra-nos da incredulidade, da dureza de coração, para que não nos desviemos dos teus caminhos jamais. Conceda-nos também, ó Deus, sabedoria, inteligência que vem da justiça, para que tenhamos discernimento da tua vontade, conheçamos, ó Deus, ao Senhor cada dia mais, tenhamos sabedoria para tomar nossas decisões nessa vida e em tudo demonstrarmos a tua presença conosco, tanto pela alegria, pelo gozo, pela segurança, certeza na nossa alma, como também pelo acerto, pela ousadia, pela coragem das nossas atitudes. Seja conosco, ó Deus, em tudo eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica, irmãos, no Salmo de número 23. Dizem o mais conhecido do mundo, o mais lido do mundo. Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Quais são as intenções de Deus a nosso respeito? A gente busca ao Senhor, a gente ora, adora a Deus, procura andar na sua presença, porque a gente quer conhecer a sua vontade e cumpri-la. Mas qual é a vontade de Deus para nós? É uma pergunta muito vasta, né? Porque tem várias faces diferentes e depende muito do que nós estamos procurando. Mas, de forma geral, a vontade de Deus para nós é que sejamos pessoas felizes, que sejamos pessoas que vivem bem, vivem em paz. A ideia de vida eterna, a ideia desta salvação em Cristo é justamente expressa nesta fórmula: vida abundante. Acho muito importante lembrar que a expressão usada lá pelos israelitas, especialmente nos tempos bíblicos, Shalom Adonai, a paz do Senhor, é uma expressão que diz respeito a tudo da vida. A ideia é que você esteja vivendo bem, que você esteja em paz na sua família, no seu coração e também nos seus negócios, em tudo. Todas as áreas da sua vida, que estejam todas elas em paz, que você possa viver uma vida boa na presença de Deus. O salmo que a gente acabou de ler deixa claro isso também. A gente se concentra muito no primeiro versículo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu digo para vocês que a gente se concentra muito no primeiro versículo porque a gente é muito ansioso. Porque somos muito ansiosos e estamos com medo de ter algum problema, alguma falta, estamos ali contando com Deus. Mas o salmista começa o salmo falando isto e vai mostrando para nós o que Deus está disposto a fazer a nosso respeito, e no final ele demonstra que o grande intento de Deus para nós é nos cercar de bondade e misericórdia. Acho muito bom a gente pensar nisso com base num texto que está no Velho Testamento, porque desde Calbart, mas antes dele, muitos outros teólogos, estudiosos e leitores da Bíblia também acharam que há uma diferença muito grande entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Velho Testamento está muito associado com guerras, com mortandades, com vinganças, enquanto o Deus do Novo Testamento
está figurado em Cristo como Deus de amor, de misericórdia, de sacrifício, de salvação, mas não se deram conta, né, que primeiro o Velho Testamento está relatando a história da formação do povo de Israel, passando por todas as dificuldades, os problemas e desafios de uma época onde as coisas eram resolvidas geralmente não com a diplomacia, mas com a guerra. Uma época ainda muito primitiva, em que não se havia estabelecido conceitos internacionais, de direito internacional, como nós temos depois. Também ignoram que no Novo Testamento as coisas estavam diferentes e não havia essas guerras, a situação, o contexto geopolítico era totalmente diferente do Velho Testamento, não porque os conceitos jurídicos, os conceitos de direito das pessoas e dos países estavam desenvolvidos, mas porque havia ali um império, o Império Romano, com a sua conhecida Pax Romana, quer dizer, uma paz forçada. É como se disséssemos assim que o Império Romano colocou a faca no pescoço de todo mundo e aí todo mundo ficou quieto, parou de brigar, então o mundo ficou em paz. Mas uma paz que não é a paz que Cristo dá. Não é à toa que Jesus fala, a paz que eu dou para vocês, não a dou como o mundo dá. A minha paz é diferente. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, e aqui no Velho Testamento é que nós estamos lendo da misericórdia, da bondade de Deus. Deus quer cercar todos nós com essa experiência tão maravilhosa. Às vezes, a gente pode passar por situações muito difíceis e não sentir a presença de Deus em casa, não sentir paz, mesmo tendo fartura no banco, tendo fartura na nossa despensa, ainda podemos nos sentir muito desamparados, muito sozinhos, de modo que a palavra nada me faltará não quer dizer necessariamente questões materiais, ainda que isso deva ser considerado também. Mas, acima de tudo, a paz que Cristo dá, a paz que Deus dá com a sua presença. Estes versículos 1º e 2º, eles são preciosos e, embora o primeiro versículo comece com uma generalidade, o segundo faz a gente pensar em como Deus, que nos cerca de fartura, Deus que nos cerca de bondade, de fartura de bondade, fartura de misericórdia, Deus que é generoso conosco, como Ele pode dar descanso para nós. Eu já tive a ocasião de mencionar a vocês uma visão que eu tive, um episódio, né, que eu tive em Curitiba uma vez, uma experiência de ver 2 crianças pequenas, com menos de 5 anos de idade cada uma delas, brincando gostosamente, dando gargalhadas e tão felizes, tão descansadas assim, em cima de um carrinho de catador de lixo, né? Elas estavam no meio de catador de papel, perdão. Elas estavam no meio ali dos papelões, de tudo que estava sendo recolhido pelos pais, mas elas brincavam tão ingenuamente, tão gostosamente. Eu fiquei olhando aquela cena e olha, isso já faz alguns anos e não sai da minha cabeça. Como elas estavam tão tranquilas ali, no meio daquela pobreza e daquela dureza, da rudeza daquela vida, porque os pais delas estavam ali, seus pais estavam ali. É maravilhoso demais a segurança que a família pode nos dar. Um pai presente, uma mãe presente, que nos abraça, que diz para nós o que é certo, o que é errado, que aponta a direção para nós, que também nos conforta nos momentos que estamos inseguros. Como é precioso isso para a gente. E não tem outra ilustração melhor do que esta para acalentar nosso coração e fazer a gente pensar em quem Deus é. Deus é esta pessoa maravilhosa, que é cheia de bondade e de misericórdia e que quer nos cercar com essas bênçãos. Nós não podemos ser pessoas ansiosas, nós temos que controlar a nossa ansiedade. Nós precisamos dar um jeito nisso. A gente precisa se acalmar, a gente precisa orar mais,
mas não aquela oração do desespero, não a oração de alguém que já está sem esperança, a oração de adoração, a oração de glorificação, a oração cheia de ações de graças. Porque quando nós oramos desta maneira, nós começamos a reparar em Deus, começamos outra vez a prestar atenção em quem Ele é. E ao invés de nós sermos dominados pelas circunstâncias, nós somos dominados pela visão maravilhosa de Deus, da sua glória. E podemos nos sentir novamente confortados e seguros. Acho muito bonita a palavra de Deus, a resposta que o Senhor Deus deu para Moisés, quando o Senhor mandou que ele seguisse adiante pelo deserto, conduzindo o povo de Israel. Moisés ficou tomado de medo, muito ansioso, sabia que era uma tarefa hercúlea, uma tarefa impossível para ele. Ele sabia disso. E ele falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça subir deste lugar, não me faça sair daqui. E sabe o que Deus disse para ele? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. As lutas de Moisés foram muito grandes. Todo mundo sabe, vocês leem a Bíblia, sabem como foi duro para ele aqueles anos todos, 40 anos, conduzindo Israel no deserto. Mesmo assim, a Bíblia termina o registro da vida dele dizendo: nunca mais apareceu um homem como este, com quem Deus tratasse face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que Deus realizou por intermédio das suas mãos no Egito. Homem com quem Deus falava face a face, diz a Bíblia. É maravilhoso demais olhar para esse exemplo, porque a gente pode perceber que quando o salmista testifica que nada nos faltará, que Deus nos dará descanso, ele não está falando que a nossa vida vai ser fácil. Não está dizendo que nossas decisões serão fáceis ou que as consequências delas serão sem importância ou sem grande repercussão. Não, ninguém deve ignorar isso. A vida é dura, a vida é difícil, não é uma tarefa fácil. Tenho certeza que todos os adultos aqui, algum momento ou outro da vida, já sentiram saudades do tempo de criança. De vez em quando a gente deixa escapar, que saudade o tempo que eu era menino, menina, na casa do papai e da mamãe, e eu não tinha que cuidar de tantas responsabilidades tão sérias. Ai, meu Deus, que saudade do tempo que eu podia empoleirar lá no meu pé de abacate, o pé de goiaba, e ficar lá tranquilo, brincando, e sabendo que o papai e a mamãe estavam cuidando das coisas. Agora não é mais possível, é você. E você tem que ter esta ousadia na vida, esta coragem, sabendo que o seu coração está nas mãos de Deus, que Deus é que está ao nosso lado, nos dando descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. E Deus faz isso com a consolação do Espírito Santo e também com a consolação da sua palavra. O salmista, lá no Salmo 19 e também do 119, ele exalta a lei de Deus e fala mais de uma vez que a lei do Senhor restaura a alma, que a lei do Senhor é perfeita e conserta o nosso coração e traz nova vida para nós. Por isso nós não podemos dar ouvidos à nossa ansiedade, à nossa raiva, à nossa ira, quando as coisas não dão certo, porque nessas horas, dominado por esses sentimentos, a gente tende a se distanciar de Deus e fazer como Asaf, fazer aquela pergunta de que está me adiantando, né? Que vantagem eu estou tendo em servir ao Senhor, andar nos seus caminhos? Eu estou vendo aí os ímpios prosperando e eles sim é que estão felizes, eu não. Eu estou aqui sendo privado e passando necessidades e lutando, até, ele diz no seu salmo, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Deus é que nos dá verdadeiro descanso e paz e nada mais. A gente quer descansar. Às vezes a gente, no meio da luta, fica desejoso, né? Quero me aposentar, quero parar de trabalhar, quero sair
fugir, né, desses ambientes de pressão. Às vezes você está lá no emprego e você começa a sentir vontade de sair, fala, eu quero ir embora, isso está me oprimindo, isso está me desgastando. Às vezes é no casamento, né? Puxa, vamos acabar com esse casamento, vamos acabar com tudo isso, porque estou me sentindo muito oprimido, sufocado. Às vezes é assim com um vizinho, um sócio, um negócio. Há muitos momentos da nossa vida, muitas circunstâncias nas quais a gente vai se sentir assim, sufocado, oprimido, esmagado. Parece que as coisas são maiores do que nós, parece que a vida exige de nós mais do que podemos dar, mas o Senhor promete para nós verdadeiro descanso. Nenhum de nós é capaz das coisas da vida. Nenhum de nós nasceu preparado para nada. Todos nós nascemos chorando, nascemos sem forças para andar. Todos nós nascemos sem conseguir enxergar as coisas. Todos nós nascemos sem capacidade de mastigar. Todos nós nascemos sem capacidade de cuidar de si mesmo. Se não tivesse havido alguém cuidando de nós, nós teríamos morrido. Nós não somos como outros animais que já nascem, muitos deles andando. Muitos deles acabam de nascer e já saem andando, já saem procurando a sua comida. Nós não. Quantos meses, quantos anos nós ficamos na dependência de algum adulto que cuide de nós? Porque nós não nascemos preparados para nada. Nós temos que aprender a viver, nós temos que aprender as coisas da vida. E esse aprendizado gera em nós angústia, sofrimento, porque tira a paz, mexe conosco, nos arrancando do lugar de conforto. A mesma mãe, o mesmo pai que alimenta a gente, nos dá calor quando a gente é pequeno, são eles também que tiram a gente do berço e fazem a gente passar a dormir numa cama. São eles também que passam a exigir de nós que ajudemos a limpar a casa. Os mesmos que cuidam de nós e punham comida na nossa boca, agora exigem que a gente vá trabalhar também e ajude a sustentar a família. Os mesmos começam a exigir de nós que cresçamos, que desenvolvamos, que vamos para frente, que iniciemos coisas novas. Nós não queremos estudar, temos preguiça de fazer coisas que exigem de nós uma disciplina, uma rotina, mas os nossos pais estarão lá para tirar de nós o conforto e exigir de nós que nos esforcemos para nosso progresso, para o nosso crescimento. Então não se iludam, porque quando a Bíblia promete para nós que Deus nos dará descanso, refrigério, não significa que Deus vai passar a mão na nossa cabeça o tempo todo. Porque muitas vezes Deus vai nos colocar no fogo, Deus vai nos provar, Deus vai permitir que muitas coisas aconteçam conosco, porque é necessário que nós deixemos o lugar de conforto, é necessário que nós amadureçamos e assumamos responsabilidades. Deus é maravilhoso demais, Ele é muito bom, misericordioso, e quando você estiver se sentindo cansado e sufocado, tenha certeza. Não acuse Deus com orações robustas, com orações agressivas, de desespero. Não acuse Deus de te abandonar. Pelo contrário, você se lembre, Deus me cerca de bondade e de misericórdia. E eu posso aguentar isso sim. Eu vou vencer isto. Pela graça de Deus eu vencerei. Este foi o aprendizado, né, do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é tremendo. Esse é o maior descanso que a gente pode ter. O amadurecimento, perceber que nós estamos crescendo, que nós estamos conseguindo, porque a mão de Deus está conosco. Deus é assim. E diz o versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é um versículo tremendo, porque mostra para nós que Deus vai ser fiel, será leal a nós, porque Ele é alguém coerente consigo mesmo, por amor do seu nome. Deus vai manter a sua fidelidade, Deus exige de nós que andemos em santidade e retidão, Ele mesmo nos guia neste caminho.
Às vezes talvez você já tenha passado pela experiência de assumir um novo emprego, chegar lá e depois de toda a preparação inicial, o seu chefe te colocar numa função que não era a combinada. Vocês não me contrataram para isso, mas é isso que nós estamos precisando agora. E sem treinamento, sem preparo nenhum, você é desafiado a realizar uma tarefa nova para a qual não estava preparado, mas você está ali para cumprir aquilo. Mas é terrível a ansiedade porque ninguém te ensinou como faz, ninguém guiou você e não tem nenhum mentor ao seu lado te dizendo como fazer. E deve ser realmente algo terrível depender dos outros colegas que às vezes sabem menos ainda do que vocês e estão fazendo outras tarefas, realizando outras atividades, e você tem que ficar perguntando onde está tal coisa, onde está esse material, como é que a empresa costuma fazer, qual é a cultura da empresa nesse assunto aqui. Não deve ser fácil realizar isto. Mas não é fácil para ninguém, não é? Em nada da vida. Você já pensou nisso? Quando você assume o pastorado, né? Quando pega a primeira igreja e se reúne. Eu me lembro, minha primeira igreja foi a igreja de Juquiá, eu, reverendo Alexandre, um meninote. E quando eu olhei para o conselho que eu tinha na minha frente, assentado numa mesa comprida, só via homens de cabelos brancos, todos eles com a idade para ser meu pai. Apenas um lá era mais jovem, tinha idade para ser meu irmão mais velho. Mas foi difícil. Como fazer? Tinha recebido um treinamento lá no seminário, mas não era suficiente para aquilo. E então tinha que ter coragem, reunir forças e juntar no coração o que todos nós temos que fazer em qualquer circunstância, especialmente quando nós não sabemos com muita precisão o caminho que seguir. Temos que reunir no nosso coração toda a justiça de Deus. O que é bom? O que é de boa fama? O que é honesto? O que é justo? O que é santo? O que é realmente legítimo? Esses princípios que o apóstolo Paulo enumera lá em Filipenses, sobre o que é que deve ocupar o nosso pensamento, esses princípios é que começam a delinear para nós o caminho. À medida que as perguntas vão sendo feitas, à medida que as encruzilhadas vão surgindo, nós vamos sendo guiados pela justiça de Deus. Acho muito lindo o que Tiago fala. Ele diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não põe condição nenhuma. E depois, mais à frente, ele falando ainda sobre a sabedoria, a sabedoria de Deus, ele diz que a sabedoria de Deus é cheia de bondade, é misericordiosa, é santa, é justa. Todas as grandes virtudes compõem o caráter de Deus. E a sua justiça, ou o seu caminho, é repleto delas. Eu e vocês vamos saber o caminho que temos que seguir se nós ouvirmos a palavra de Deus. Às vezes nós agimos como crianças que querem saber dos pais especificamente se terão tal coisa ou não, se poderão ir para tal lugar ou não. A maioria das vezes, Deus não nos responde assim especificamente. A maioria das vezes, Deus coloca para nós princípios e valores. E nós é que temos que decidir o que é bom, o que é justo em cada momento da vida. Davi, por exemplo, quando esteve na caverna, refugiando-se de Saul, teve nas suas mãos o seu perseguidor. E ao seu lado estava o seu amigo, um fugitivo com ele, dizendo: olha, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, mate o rei Saul, mate o rei Saul, ele é seu inimigo, ele te persegue injustamente. E a Bíblia diz que Davi respondeu para ele: não vou fazer isso, porque ele é o ungido do Senhor. Eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. E diz a Bíblia que ele cortou apenas um pedacinho do manto de Saul para depois provar para o rei que ele teve aquela oportunidade, mas não fez, porque não o matou, porque ele tinha temor de Deus e era um homem justo. É isto que Deus faz com a gente. A vida está diante de nós. Você é que vai ter que decidir qual é
a escolha justa, honesta, boa, agradável a Deus em cada momento da sua vida. Não adianta tentar o Senhor, provar o Senhor, pedir a Ele para vir a você e revelar o que eu devo fazer aqui. A decisão será sua. Você precisa ter a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Deus vai te guiar, sim. Quanto mais você conviver com Deus, quanto mais você conhecer a Bíblia, mais você vai saber o jeito de Deus lidar com as coisas e vai ter esse discernimento, o que é justo e o que é bom em cada instante. E eu já comentei com vocês, enquanto a gente estudava o livro de Amós, que a gente tem que ter muito cuidado com essas armadilhas da moral, né? As armadilhas da nossa moral, porque a nossa sabedoria é diferente da sabedoria de Deus. Como diz Isaías, os meus pensamentos estão muito acima dos pensamentos de vocês. Nós temos nossa moral moralista, nós temos nossos princípios interesseiros, nós temos a nossa maneira obtusa de encarar a vida, nós temos o nosso jeito viciado, né? Tendencioso e ali egoísta e egocêntrico de decidir as coisas. E a gente sempre tem uma boa justificativa para dar para nossas escolhas. Não é disso que eu estou falando, evidentemente. Nós precisamos tomar decisões e guiarmos a nossa vida de um modo que realmente seja coerente com a bondade e a misericórdia do Senhor. E isso significará, muitas vezes, tolerância, perdão, reconciliação, prejuízo. Significará, às vezes, coisas que, de outra forma, não estaríamos dispostos a suportar, né? Deus é que vai nos guiar na sua bondade e misericórdia, se nós realmente estivermos dispostos a andar nos seus caminhos. E se nós fizermos isso, nós vamos descobrir que o caminho de Deus é perfeito. Nós vamos descobrir que realmente, lá no fim, nós vamos vencer. Não é fácil, porque escolher o bom e o misericordioso significa, muitas vezes, sofrer o dano. Mas, lá na frente, nós recebemos a justa recompensa. Deus é maravilhoso, cheio de bondade e quer cuidar de nós. Nós precisamos ter coragem, ousadia. O Vale da Sombra da Morte é um lugar baixo que foi cortado pelo córrego, pelo rio, e causou erosão na terra e provocou um grande barranco. Você já deve ter visto lugares assim, esses vales cavados pelas águas, onde, no passado especialmente, bandidos, ladrões, homens perigosos e também feras selvagens se escondiam. E os homens, na antiguidade, evitavam esses lugares porque eram muito perigosos. Por isso, Davi, que era um pastor de ovelhas e que praticava o nomadismo, podia falar dessa maneira. Ele conhecia esses lugares, sabia os perigos que havia lá, mas ele foi sendo adestrado, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, para se tornar um homem corajoso. Ser corajoso não significa não ter medo. Ser corajoso significa enfrentar o medo para fazer o que é certo. Administrar o medo, administrar a covardia, administrar a pequenez de alma, administrar a própria fraqueza, impotência, administrar a ignorância e, enfrentando tudo isso, enfrentar também o inimigo. A gente vai pensar em Davi corajoso enfrentando Golias, um homem muito maior do que ele, adestrado na batalha, e vamos pensar em como Davi, com toda a ousadia, chegou perante aquele homem em nome do Senhor dos Exércitos. Mas temos que lembrar que antes disso, Davi teve que aprender no dia a dia essa coragem. Ora, quantas vezes você mente? Quantas vezes você fala mentira para o seu esposo? Quantas vezes você mente para o seu marido ou para a sua esposa porque não quer encarar a verdade? Quantas vezes mente para os seus filhos porque não quer falar a verdade?
Quantas vezes nós somos dominados pelo medo das consequências e mentimos, e traímos, e fazemos coisas feias, porque nós nos acovardamos. Quantas vezes também nós olhamos o perigo e preferimos muito a segurança. Preferir a segurança é um ato de prudência, mas nem sempre. Muitas vezes nós usamos a prudência como recurso da covardia. Muitas vezes nos falta ousadia, muitas vezes nos falta força de vontade, muitas vezes nos falta determinação, muitas vezes nos faltam estas coisas. Pode ser no negócio, pode ser no trabalho, pode ser na educação dos filhos, pode ser no lidar lá com o nosso emprego, com o nosso trabalho, nas relações da vida, as mais variadas. E a gente, às vezes, elege alguns princípios e virtudes como escudos para a nossa covardia. Vale lembrar o que Paulo escreveu para Timóteo, não é? Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação também. Então não se trata de nenhum de nós sair por aí fazendo loucuras, mas de termos, de fato, coragem. Nós não podemos ser pessoas que se amedrontam diante dos perigos. Nós estamos, por exemplo, no meio da pandemia. Vamos ser prudentes, vamos ser cautelosos, mas não vamos ser covardes. Não vamos deixar que isso transforme a nossa vida numa tristeza, numa ansiedade, numa angústia. Não vamos permitir que isso aconteça conosco. Não vamos permitir que isso nos escravize. Vamos ser cuidadosos, sim, observar as cautelas que são necessárias para a gente evitar o pior. Mas, às vezes, é necessário ultrapassar alguns limites, mesmo numa hora como essa. Nós precisamos encarar os fatos da vida. As pessoas estão dependendo de nós, especialmente a nossa família. O mundo precisa que cada um de nós esteja no seu posto, realizando a sua tarefa, cumprindo fielmente aquilo que está ao seu alcance fazer. E nós não podemos negar isto. Nós precisamos, até para a nossa própria saúde emocional, espiritual, realizar o que nos é dado. Como diz a Bíblia, palavra de sabedoria é dada para nós, dizendo: tudo que chegar às suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Faça com todas as suas forças. Não faça pela metade, não faça com preguiça, não faça com má vontade, faça com todas as suas forças. E é maravilhoso a gente lembrar de José nos momentos de queda dele, né? Quando ele foi traído pelos irmãos, lançado na escravidão, lançado na humilhação na casa de Potifar, depois jogado na injustiça da prisão. Como que ele agiu com coragem, mas também com zelo, com capricho em tudo que fazia. E a Bíblia diz que tudo que José punha as mãos, Deus abençoava. Tudo em que José punha as mãos, Deus abençoava. Sabe que toda vez que eu leio essa palavra, eu me lembro de um tio meu chamado João, tio Joãozinho. Tio Joãozinho, eu cresci vendo o tio Joãozinho na minha casa, um queridão, e ele, minha mãe dizia, o seu tio Joãozinho, ele tem mão boa para plantar. Tudo que ele planta, nasce. Aqui na nossa igreja tem o seu Cleider, né? O seu Cleider é bom de plantar, tem mão boa para plantar. Tudo que ele planta, vai para frente. Isso é muito joia. Tem as irmãs aí que são boas cozinheiras, né? Tudo que elas põem a mão fica gostoso, produz muito bem. Tudo que a gente puser as mãos, às vezes eu gosto de orar assim: Deus abençoe as obras das minhas mãos. Tudo que eu puser as mãos, eu quero fazer com perfeição, quero fazer com excelência, quero fazer o melhor. Eu quero que, quando aquilo estiver pronto, as pessoas olhem e falem: glória a Deus, ficou bacana, ficou bom, ficou joia, trouxe bênção para nós. Esse é o nosso desejo, é o desejo dos servos de Deus. Então, mesmo quando nós andarmos em momentos de perigo, estivermos ali sentindo aquele medo, aquele pavor tomando conta de nós, nós vamos nos erguer e saber: Deus está conosco. Pedro e João foram presos, foram detidos porque estavam pregando no templo, e quando foram levados à presença do sacerdote,
eles falaram com tanta ousadia que o sinédrio inteiro falou: esses homens estiveram realmente com Cristo, este modo de falar não é próprio deles. Eles são homens simples, não estudaram, não passaram por escola, mas olha só a sabedoria deles e a autoridade com que eles falam. Também soldados tinham sido mandados para prenderem Jesus e voltaram de mãos vazias, dizendo isto: nós não pudemos prendê-lo, porque nós nunca vimos alguém falar com tamanha autoridade. É assim o que o crente deve agir, quando está sob ameaça, quando está sob perigo, quando está num momento difícil da vida, ele não abaixa a cabeça. Não por arrogância, mas porque ele sabe: o Senhor está comigo. Eu vou fazer o que é certo, o que é justo, o que é de boa fama, o que é bom. Vou agir com misericórdia, vou agir com bondade. Assim como eu recebo isso de Deus, eu também vou dar isto agora, no momento grave da vida. E por isso podemos ter certeza de que mesmo os nossos inimigos vão querer se assentar conosco para comer. Até os seus inimigos vão respeitar você, porque eles vão saber: olha, estou diante de uma pessoa que é correta. Estou diante de uma pessoa que é justa, que é de Deus. Até os seus inimigos vão aprender a te respeitar e te amar também. Não vão, muitas vezes, se tornar seus amigos, não significa que vão se converter a você, mas vão saber com quem estão lidando. A certeza do salmista é que Deus lhe daria grande vitória. Eu não sei quando foi que Davi escreveu esse salmo. Ele pode ter escrito esse salmo quando ele era jovenzinho ainda, lá na roça, lá nos campos, pastoreando, as ovelhas do seu pai. Ele pode ter escrito esse salmo quando ele estava já um herói de Israel, mas fugindo de Saul. Ele pode ter escrito esse salmo quando ele era já um rei consagrado em Israel e diante também das outras nações, e estava gozando de paz e prosperidade no seu reino. Ele pode ter escrito esse salmo também quando ele foi despojado do seu trono e, como mendigo, teve que fugir de Jerusalém, perseguido pelo próprio filho Absalão. Ele pode ter escrito esse salmo quando ele já era velho, quando ele não tinha mais forças para segurar uma espada e os seus amigos disseram: você nunca mais vai sair conosco para a batalha, para que não se apague a estrela de Israel. Ele pode ter escrito esse salmo quando ele já era bem velho e até precisaram que outra pessoa dormisse junto com ele para mantê-lo aquecido, porque ele não conseguia manter o próprio corpo dele quente. Não sabemos quando foi que ele escreveu esse salmo, mas eu posso dizer uma coisa para vocês: do começo ao fim da biografia de Davi, a Bíblia mostra que ele sempre confiou na bondade e na misericórdia de Deus, e ele mesmo procurou agir desta maneira, mesmo quando ele próprio foi muito ruim e perverso com o seu soldado, tomando posse da esposa dele. Depois houve arrependimento, quebrantamento, conversão. Davi nunca endureceu seu coração. E é por isso que ele pôde ser chamado homem segundo o coração de Deus. Que a bondade e a misericórdia de Deus estejam sobre vocês para sempre, e que cada um de vocês saiba agir assim também, na bondade e na misericórdia de Deus, quando estiverem cansados, quando estiverem confusos, quando estiverem com medo. Deus, pela sua graça, lhes dará motivo para se levantarem e vencerem. Deus os abençoe muito. Amém. Vamos fazer uma última oração, abençoando, consagrando, abençoando o nosso lar, consagrando nossas vidas, descansando no nosso Deus maravilhoso. Curve a sua cabeça comigo. Ó Deus maravilhoso, eu te louvo, te bendigo, porque o Senhor sempre está conosco. Meu Deus, como é bom sentirmos a tua presença, teu amor, tua bondade. Ó Deus, o Senhor nos inspira, o Senhor nos fortalece. Conhece, ó Deus, o coração de cada um. Sabe exatamente
Como os irmãos e as irmãs estão nesta hora, eu peço que encha a alma deles com as tuas palavras, com a certeza da tua companhia. Deixe cada um sentir a tua presença doce e santa. Sim, ó Deus, eu peço que visite a dona Argentina, que está tão enfraquecida lá na sua cama. Dê para ela, Senhor, o gozo da tua companhia. Alivia a sua alma de todos os seus temores e angústias. Sim, renove o seu coração. Abençoe a dona Ruth, a dona Anita, dona Virgínia, a dona Maria. Abençoe, ó Deus, também os nossos homens todos. Abençoe todos nós que estamos entristecidos, estamos cansados desse isolamento. Não deixe nenhum servo teu, Senhor, sucumbir nesta hora de dificuldade. Nos renove nesta noite. Ó Deus, diante da tua palavra, nos fortaleça. Peço que também dê coragem a cada família desta igreja, nas suas lutas financeiras, nas suas frustrações também, os sonhos não realizados, os projetos que estão adiante de si, exigindo mais força, mais coragem, mais determinação. Sim, ó Deus, seja sobre nós a tua mão, que nenhum crente esmoreça. Dá-nos forças, sabedoria, coragem para fazer o que tem que ser feito, para nós sermos realmente ativos, dinâmicos, homens e mulheres que realizam obras que glorificam a Deus. Abençoe especialmente nossos lares, o relacionamento entre os maridos e as esposas, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, para que haja paz dentro de nossas casas. Sim, ó Deus, abrande o coração dos filhos para que haja mansidão, obediência, bondade e misericórdia. Abençoe também os pais para que tenham mais paciência, mais força. Encha-nos, ó Deus, de bondade, de misericórdia no trato com nossos filhos. Que os maridos sejam também dóceis com as suas esposas, sejam educados e gentis com elas. Que as esposas também sejam caridosas com seus maridos. Que nós todos sejamos inteligentes e sábios na administração de nossos lares. Ó Deus, glorifica, Senhor, o teu nome. Ó Senhor, converta todos nós, nos enchendo com o amor de Jesus. E eu sei que assim nós todos vamos nos sentir realmente abraçados pelo Senhor e vamos ter também um coração muito grande para abraçar os outros e dar vida e dar esperança e dar para os outros uma direção maravilhosa, a direção de Cristo. Seja assim a tua bondade sobre nós, hoje e sempre. Eu oro em nome de Jesus. E abençoo vocês, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça linda e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo, repouse sobre todos, hoje e sempre. Amém.